O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho. Na liturgia de hoje, a palavra de Deus utiliza destas belíssimas imagens para nos fazer compreender algo mais profundo, a imagem da própria natureza, a árvore que produz os seus frutos. Como é bom quando a gente chega próximo de uma árvore e ela está cheia de frutos grandes, maduros e também doces, saborosos. Mas o quanto é decepcionante a gente chegar perto de uma árvore e ver que ela não produziu seus frutos. É uma frustração, principalmente quando a gente cuidou dessa árvore, dando toda a atenção e ela não produziu o fruto esperado. Assim também Deus olha para cada um de nós. Quantas possibilidades Deus deu e continua dando a cada um de nós de produzirmos bons frutos, virtudes, frutos de santidade. Sim ou não? E é isso que Deus espera de cada um de nós. Produzirmos os frutos, usando essa outra imagem também, conseguirmos enxergar melhor e ajudar as outras pessoas a enxergar também, sermos capazes de tirar boas coisas de um bom tesouro. Assim é a nossa vida, a nossa realidade. O desejo de Deus em relação a nós é esse, mas é importante que nós também possamos compreender a nossa condição humana. Vejam que nós temos esse propósito de Deus para a nossa vida, mas a partir do pecado original, nós fomos feridos e não temos tanta facilidade em fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que muitas vezes não fazemos o que queremos, o que desejaríamos fazer, o bem que desejaríamos fazer, mas fazemos o mal que não queremos. Por quê? A nossa vontade foi enfraquecida. E como nós vamos enfrentar essa realidade? Às vezes parece algo tão simples, mas isso foi causa de grandes disputas teológicas no passado. Heresias. Alguns diziam: o ser humano é capaz de ser bom, de ser santo,
somente com as suas forças. Um excessivo otimismo em relação à nossa condição. Pelágio, um grande teólogo inglês, defendia este pensamento, que foi combatido por Santo Agostinho e São Jerônimo. Depois de muito tempo, surge o outro extremo, Lutero, que não acreditava que o ser humano seria capaz de fazer algum bem, que a natureza humana estava totalmente corrompida. E era somente a graça de Deus, a fé e as Escrituras. Sola graça, sola fé, sola Escritura. Eram os 3 frases, os lemas de Lutero na Reforma. E a Igreja defende, na sua doutrina, uma posição intermediária. O ser humano foi ferido pelo pecado, sim, mas ele não se tornou totalmente incapaz de fazer o bem. A graça de Deus vem em nosso socorro, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. O pensamento de Pelágio neutralizava a ação da graça de Jesus, a graça de Deus manifestada em Jesus. Para que Jesus veio, se nós temos condições de fazer o bem com as nossas próprias forças? Para Pelágio, Jesus era apenas um modelo. Ele foi bom, a gente tem que segui-lo, mas não que a ação de Jesus, a ação salvífica em nossa vida teria alguma importância. Nós precisamos observar isso, que nós temos em nós algo de bom, mas nós percebemos que somos muito fracos quando desejamos fazer as coisas sozinhos. Mesmo querendo ser bons, vem essa força contrária, que o apóstolo Paulo diz, a nossa concupiscência. E qual é a solução que Deus dá para nós? Temos o conhecimento da nossa enfermidade, fomos feridos de morte pelo pecado. Mas, por outro lado, Jesus nos apresenta a imagem, em outro evangelho, da videira e dos ramos. Qual a condição para nós produzirmos frutos de santidade e alcançarmos a nossa salvação? Se não temos força para isso, precisamos, como diz o apóstolo Paulo, que esse ramo selvagem ele seja enxertado na videira verdadeira, na árvore de boa qualidade. É desse modo que nós vamos produzir os frutos que Deus espera. Sozinhos não temos condições de produzir frutos excelentes, mas ligados a Jesus nós temos. Por isso que devemos tomar esse cuidado, Como uma pessoa que, sabendo da sua enfermidade, ele vai ao médico, o médico identifica a sua enfermidade e diz: você precisa tomar esse remédio, você precisa evitar isso, você precisa tomar esses cuidados. Tem gente que vai ao médico e não segue as orientações. E a sua saúde, que poderia melhorar muito, isso não acontece. Mas outros obedecem à orientação médica e são restaurados. Assim também nós devemos ter este conhecimento a respeito da nossa vida espiritual. Também esta outra belíssima imagem de alguém que quer ajudar o outro a enxergar, mas que não é capaz de perceber a trave que está no seu olho. À medida que nos aproximamos de Jesus, nós passamos a enxergar, a ter os mesmos pensamentos, sentimentos e o olhar de Cristo. E dessa forma, nós vamos nos tornando testemunhas de Jesus e estaremos em condições de ajudar outras pessoas a se libertar da sua cegueira espiritual. Esta outra imagem também de um homem sábio, que tira boas coisas de um bom tesouro. É assim a nossa relação com Jesus. Ligados a Jesus, nós recebemos toda a riqueza espiritual necessária para a nossa vida. E assim a gente vai percebendo um crescimento,
Nós percebemos também os frutos que se manifestam na nossa vida, como diz no livro do Eclesiástico. O fruto revela como foi cuidada a árvore. Esta é a nossa missão. E o fruto mais importante que Deus espera de nós é o fruto da nossa santificação. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios de uma maneira muito linda e reconfortante, principalmente quando nós nos deparamos com o mistério da morte em nossa casa, em nossa família, entre os nossos amigos. A palavra de Deus diz: este ser corruptível será revestido da incorruptibilidade. Este ser mortal será revestido da imortalidade. Diz o apóstolo Paulo em outra parte: nós não queremos morrer, mas nós queremos ser revestidos da vida. E é isso que acontece quando a gente se aproxima com um coração sincero de Jesus. Este é o projeto de Deus para nós. Fomos feridos de morte? Sim, mas o antídoto, o remédio está em Jesus. E depois no final diz o apóstolo que nós cantaremos a vitória quando poderemos dizer: a morte foi tragada pela vitória, ou seja, a morte foi vencida pela vida. E agora, como nós vamos permanecer no Senhor, produzir os frutos, enxergar e ajudar outros a enxergar, recolher os tesouros que Deus tem para nós? Estamos nos aproximando da Quaresma, e um dos 3 exercícios espirituais da Quaresma é a oração. E hoje eu gostaria de passar para vocês um belíssimo texto de um padre do deserto. Os padres do deserto foram grandes místicos que nos deixaram uma herança espiritual muito grande. E nesse texto de Evagrio Pontico, que morreu no ano 399 no Egito, era um eremita, ou seja, a pessoa que mora na solidão, dedicando-se inteiramente a Deus. E ele fala a respeito desse esforço que o inimigo faz para nos distrair na oração. Porque ele sabe que se a gente rezar mais, se a gente rezar melhor, muita coisa boa começa a acontecer na vida da gente. Sim ou não? E a preguiça espiritual vai nos afastando de Deus. Às vezes a gente vê essas guerras que estão acontecendo. Quantas pessoas fugindo nesse momento, no meio da neve, no meio de tantas dificuldades, e a gente vê muitas pessoas rezando ali. Mas quem sabe se tivéssemos rezado um pouco mais antes dessas coisas acontecerem? Muita gente só vai rezar depois que a bomba explodiu. Mas aquele que é sábio vai rezar antes. Enquanto sua família está razoavelmente bem, por que não rezar um pouco mais? Por que não buscar um pouco mais? Aí depois que as coisas acontecem fora de controle, aí a gente vai rezar. O sábio é aquele que reza antes. É aquele que aproveita o tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. E agora esse belíssimo texto vai falar justamente de como devemos prestar atenção quando nos colocarmos em oração. Podemos colocar, vamos rezar juntos? Ler juntos, né? Os demônios te veem cheio de ardor pela verdadeira oração? Eles te sugerem então o pensamento de certas coisas que te apresentam como necessárias. Depois, não tardam a avivar a lembrança que a elas se liga, levando a inteligência a procurá-las. A inteligência não as encontra, entristece-se profundamente e se aflige. Chegando o momento da oração, eles devolvem então à memória os objetos dessas buscas e suas lembranças. Assim, enfraquecida por essas associações,
ela não vai conseguir realizar a oração proveitosa. Vejam se não é justamente isso que acontece na nossa vida de oração. Sim ou não? Você está tranquilo e fala, agora eu vou rezar, né? Terminei as coisas, aí você senta, você se ajoelha, ou você vem no Santíssimo, ou até na missa. Tomara que isso não esteja acontecendo neste exato momento. E de repente o seu pensamento vai se associando a outras coisas, às lembranças, aos compromissos, às coisas que você tinha que fazer, e de repente você está a quilômetro de distância dali, longe, viajando em outros pensamentos. E muitas vezes não chegamos à oração proveitosa, mas as pessoas que são insistentes, elas vencem isso. Primeiro que se preparam melhor para a oração. Vai rezar, né? Se você está num lugar barulhento, quantas pessoas que colocam lá até um protetor auricular para dar uma desconectada. No livro, se eu não me engano, de Eclesiástico fala, né, que o nosso corpo, esse invólucro, né, como se fosse um cárcere da alma, né? Ele nos chama através dos sentidos. E é importante para uma boa oração que você consiga controlar um pouco os sentidos, um lugar mais silencioso, para não ativar muito a audição, um lugar que não esteja muito quente ou muito frio, para não te incomodar o seu tato, um lugar com um cheiro de churrasco, do lado, ali é complicado a gente se concentrar. Então a gente precisa dar uma desconectada dos sentidos exteriores para que os sentidos interiores possam ter mais liberdade. E assim nós vamos sendo alimentados pela presença, pela palavra de Deus. E Deus, Ele vai falando no nosso coração através da inspiração. Mas é preciso ter capacidade de recolhimento. É preciso ter capacidade de silêncio para escutar a Deus. E quando vamos à missa, estarmos inteiramente aqui, nos desligarmos das coisas, e é desse modo que acontece a nossa aproximação de Jesus, como o ramo que se liga ao tronco. E nós passamos também a enxergar melhor. E assim ajudamos outras pessoas a enxergar. Aproveitemos esse tempo quaresmal para fazermos essa experiência. E uma coisa muito importante na nossa caminhada espiritual é a gente não abrir mão da nossa vida de oração. Quantas pessoas eu conheci que eram pessoas cheias de Deus, ungidas com o dom da palavra, e começaram a estudar apenas, grandes conhecedores de grandes temas, mas abriram mão da vida de oração, da simplicidade da oração. E depois de um tempo, acabaram sucumbindo na sua fé. No livro da Imitação de Cristo tem um conselho para a gente que diz assim: melhor o humilde camponês que serve a Deus que o filósofo soberbo, que observa o curso dos astros, mas descuida de si mesmo. É muito importante o conhecimento, mas se você tiver que escolher entre ser um grande conhecedor e uma pessoa de oração, primeiramente cuide da oração. É isso que vai te garantir e você vai permanecer de pé. Se der para você estudar, mas não abrir mão da oração, vá em frente, porque você estará seguro. Vamos agora ficar de pé e professar a nossa fé nesse Deus que cuida de cada um de nós, mas quer que também nós colaboremos com a obra que Ele realiza em nós pela sua graça.